Oi, meu nome é Daiane Caroline. Nosso tema do trabalho é Infância e suas linguagens. Nós abordamos o nosso trabalho, a gente fez sobre a importância do desenho na infância. O que é o desenho na infância? O desenho na infância faz com que a criança conheça seus próprios sentimentos. Através dele, a criança coloca para fora sua percepção do mundo que passa na mente. O que passa na mente dela transparece no seu interior, apresenta uma enorme importância o desenho na infância. Para ela se comunicar, desenvolve suas habilidades motoras, criando, criando um traço do seu desenho. Cada traço é uma evolução para cada criança. E é isso. Olá, eu sou a Daniele e vou falar sobre o nosso trabalho em prática interdisciplinar, que tem como tema o uso do desenho como recurso de linguagem na infância. Nós abordamos alguns autores, como, por exemplo, Vygotsky, Piaget e Maria Montessori, e dentro desses autores nós trouxemos algumas reflexões acerca desse tema da linguagem e do uso do desenho. Segundo Vygotsky, a linguagem ela é um meio de comunicação exercido e inserido na criança desde o nascimento. Ela é fundamental para que nós possamos viver em sociedade e relaciona-se com o fator de contexto histórico-social, no qual nós aprendemos alguns símbolos, né, que são passados de geração a geração. Essa função simbólica, ela depende da nossa capacidade cognitiva e de acordo com o que nós aprendemos, nós vamos aumentando a nossa aprendizagem, né, e vai aumentando também o nosso desenvolvimento também cognitivo. Vários autores que nós falamos, que estão no trabalho, né, eu vou falar a citação aqui da Rosângela Dom Almeida, que as crianças percebem o desenho e a escrita, que são formas de dizer coisas. Por esse meio, elas podem dizer algo, podem representar elementos da realidade que observam e, com isso, influenciar o ambiente. Bom, eu quero falar também, acho que uma coisa que eu considero importante, da prática mesmo, em sala de aula, nos estágios, né? Que criança, por exemplo, de 4, 5 anos, eles ainda estão aprendendo a usar os lápis de cera e canetas de hidrocor, né? E se deixando à disposição deles esses três elementos aqui, eles acabam preferindo as canetinhas, porque são cores mais assim chamativas, de mais fácil desenho, não precisa firmar tanto a mão, né? Mas a pessoa tem que incentivar o giz de cera e o lápis ainda assim, porque eles ajudam ela vai ter mais habilidade, até com a tesoura, com o computador, ao longo desse ano, dos 4, 5 anos, né? E também uma situação em sala de aula sobre desenho, que a aluna, ela foi pedido que desenhasse a família, e ela desenhou pai, mãe, ela e o irmão mais velho. Daí a gente perguntou, mas e cadê o bebezinho que nasceu? Aí ela, como se tivesse esquecido, desenhou o bebezinho lá no colo do pai, lá longe. Então a gente percebe que para ela era um momento assim que ela não tinha ainda assimilado bem, ainda não era fácil para ela aceitar que perdeu o posto de irmã, de filhinha. Eu vou falar como acontece o desenvolvimento do desenho na infância, segundo Piaget. O primeiro momento ali, né, o primeiro contato que a criança tem com o desenho são traços, né, de maneira livremente que ela faz, como se fosse uma brincadeira mesmo, né, que é a garatuja, que nada mais é do que traços aleatórios, né? A criança ainda não tem maturidade cognitiva, então ela simplesmente faz esse tracejado. Em seguida vem a assimilação, né? Que é onde a garatuja passa realmente a ser desenho com o significado. A criança já consegue transferir, né, através do desenho, as coisas que ela conhece, pessoas, objetos, enfim, é um marco, né,
na infância essa transição da garatuja para o desenho.